Meu nome é Helena de Almeida Bastos, e hoje, aos 78 anos, a vida me concedeu a serenidade de poder olhar para trás sem que as velhas feridas sangrem. Estou aqui, na varanda da casa que eu mesma comprei, com o suor do meu rosto, sentindo o sol da manhã em minha pele enrugada e observando meus netos brincarem no jardim. Por décadas, guardei minha história às 7 chaves, como um segredo doloroso e precioso. Mas o silêncio, descobri, pode ser uma prisão. Decidi que era hora de derrubar os muros. Não, por mim, que já fiz as pazes com meu passado, mas para que outras mulheres, talvez presas em seus próprios silêncios, saibam a força imensa que carregam dentro de si, mesmo quando o mundo insiste em dizer que elas não têm mais nada. É uma força que nasce da dor, mas que floresce em liberdade. A história que vou contar não é um conto de fadas com final feliz, mas sim a crônica de uma guerra travada em silêncio, no palco de uma vida que todos julgavam perfeita. É a história de como a mulher que eu era, frágil e dependente, precisou morrer para que a mulher que sou hoje pudesse nascer. Antes de mergulhar nas memórias que moldaram meu destino, eu queria fazer um pedido simples, mas que significa muito para mim. Peço que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e me conte ali nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Saber que minha voz está chegando a tantos lugares me dá o ânimo necessário para reviver momentos que ainda hoje me arrepiam a alma. Tudo começou no que parecia ser o auge da minha felicidade, num tempo em que eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Eu tinha um marido respeitado, 2 filhos saudáveis e um lar que era o modelo da vizinhança. Mas, como uma casa bonita construída sobre um terreno frágil, um dia o chão começou a tremer. A verdade que se revelou não apenas derrubou as paredes da minha casa, mas também demoliu a mulher que eu acreditava ser. O que se seguiu foi uma jornada de humilhação, de dor silenciosa e, finalmente, de uma vingança planejada nos mínimos detalhes. Uma vingança que não foi um ato de fúria, mas um projeto de reconstrução. Fique comigo para entender como a esposa perfeita se tornou a arquiteta da ruína do homem que a traiu. A minha história de verdade, o ponto de virada que me partiu em duas, começa no ano de 1978. O lugar era uma cidadezinha empoeirada no coração de Goiás. Um daqueles lugares onde o tempo parece correr mais devagar, arrastado pelo calor que subia do asfalto e fazia o ar tremer. O cheiro era sempre uma mistura de poeira vermelha e mato seco, e o som que embalava os fins de tarde era o das cigarras, um zumbido quase ensurdecedor que só era quebrado pelo sino da igreja matriz chamando para a novena. A vida ali era simples, previsível e regida por códigos que ninguém ousava questionar. As janelas das casas ficavam abertas, não por confiança, mas para que todos pudessem cuidar da vida de todos. A fofoca era o principal passatempo, e uma reputação, uma vez manchada, jamais recuperava o brilho. Nesse pequeno universo de regras não escritas, eu era uma rainha em meu castelo de aparências. Tinha 31 anos, e minha identidade era, antes de tudo, ser a esposa de Roberto, o gerente do único banco da cidade. Ele era um homem imponente, de sorriso fácil e palavras bem colocadas, uma figura de respeito e admiração por onde passava. Para aquela gente simples, Roberto representava o progresso, a segurança do dinheiro bem guardado, a modernidade que chegava aos poucos. E eu, ao seu lado, era a prova viva do seu sucesso. A mulher bem vestida, de postura impecável, que organizava os jantares mais elogiados e mantinha um lar que era um bibelô. Ninguém imaginava o que se escondia por trás daquela fachada de perfeição e harmonia conjugal. Nossa vida era, de fato, um comercial de margarina. A casa, com seu jardim sempre florido e o chão de lajotas vermelhas brilhando de cera, era o nosso palco. Minha rotina era um balé perfeitamente coreografado, em função das necessidades dele e dos nossos filhos, Marcos com 8 anos e a pequena Lúcia com 5. Acordava antes do sol nascer para passar as camisas de linho dele, preparava o café forte que ele gostava e me despedia com um beijo na porta,
sentindo o cheiro do seu perfume caro, que para mim era o aroma da segurança. Durante o dia, minha dedicação era total aos afazeres domésticos e à educação das crianças. Eu não via isso como um fardo, mas como minha missão mais sagrada. Acreditava piamente que a felicidade de uma família dependia exclusivamente da renúncia e do zelo de uma mulher. Ser a senhora Almeida Bastos me conferia um status que eu exibia com orgulho. Aos domingos, caminhar até a missa de braços dados com Roberto era um evento. Eu sentia os olhares de admiração das outras mulheres, os cumprimentos respeitosos dos homens. Sentia-me validada, completa. Eu era o exemplo a ser seguido. A prova de que era possível, sim, ter tudo. Um bom marido, filhos lindos e uma vida tranquila. Mal sabia eu que o pedestal em que me colocavam era também a minha prisão, e que a altura da queda seria proporcional ao orgulho que eu sentia. Essa imagem pública era um vício, uma droga que me alimentava a alma e me impedia de enxergar as rachaduras que já começavam a aparecer nas paredes da minha fortaleza. A sociedade daquela época era implacável com mulheres que, por qualquer motivo, se separavam dos maridos. O termo desquitada era um carimbo de fogo, um atestado público de fracasso. Significava que você não tinha sido boa o suficiente, competente o suficiente para manter seu homem em casa. Era ser olhada com pena pelas amigas, com desdém pelos homens e com desconfiança pelas outras esposas, como se a sua infelicidade fosse contagiosa. Esse medo social era um fantasma que assombrava a todas nós. O casamento não era apenas uma união de amor, era um contrato social de sobrevivência. Perder esse contrato significava perder seu lugar no mundo, sua honra, sua identidade. E eu, mais do que tudo, temia esse exílio. Por isso, eu me apegava com unhas e dentes àquele papel. Nossa casa era meu santuário e meu troféu. Cada objeto no lugar, cada vaso com flores frescas, cada refeição servida na hora certa, era uma reafirmação do meu valor. Lembro-me do prazer que sentia ao receber os amigos de Roberto para jantar. Passava dias planejando o cardápio, usando a louça boa e os cristais que só saíam do armário em ocasiões especiais. Enquanto os homens falavam de negócios e política na sala de estar, com seus copos de uísque na mão, eu e as outras esposas ficávamos na cozinha ou cuidando das crianças, falando de assuntos de mulher. E eu me sentia importante, a anfitriã perfeita no centro daquele pequeno universo. Roberto, por sua vez, me tratava com uma cortesia distante. Ele me elogiava em público, enaltecendo minhas qualidades de dona de casa e mãe, como quem exibe um prêmio que conquistou. Helena é um anjo. Não sei o que seria de mim sem ela, ele costumava dizer, e meu coração se enchia de uma alegria tola e cega. Ele nunca foi um homem de diálogos profundos comigo. Nossas conversas eram sobre a rotina, as contas da casa, os filhos. Eu achava que aquilo era normal, que o casamento era mesmo essa parceria funcional, onde o amor se manifestava no cuidado, não nas palavras. Eu não percebia que ele me via menos como uma companheira e mais como uma peça fundamental da engrenagem que mantinha sua imagem de homem de família impecável. Eu amava meus filhos com uma intensidade que chegava a doer. Marcos, com seus cabelos e olhos escuros como os do pai, já se mostrava um menino sério e observador. Lúcia era a minha boneca, com seus cachinhos dourados e um sorriso que desarmava qualquer um. Eles eram o centro do meu mundo, a justificativa para todos os meus sacrifícios. Era por eles que eu me esforçava tanto para manter a harmonia do lar, para que crescessem em um ambiente de paz e segurança. A ideia de que essa estabilidade pudesse ser uma mentira era algo tão absurdo, tão distante da minha realidade, que meu cérebro simplesmente se recusava a processar qualquer sinal em contrário. Eles eram a minha maior alegria, e sem que eu soubesse, seriam minha maior força. O cheiro da minha casa naquela época ainda está na minha memória. Era um cheiro de bolo de fubá assando no forno, de roupa de cama lavada com sabão de coco e secada ao sol, de lustramóveis de lavanda nos móveis de embuia. Era o cheiro da ordem, da limpeza,
de uma vida sem surpresas. Hoje, quando sinto algum desses aromas, uma parte de mim ainda se transporta para aquela cozinha, para aquela Helena de 31 anos que acreditava controlar seu destino através do zelo e da dedicação. É uma lembrança agridoce, a memória de uma inocência que me foi arrancada de forma brutal, mas que, de alguma forma, precisava morrer para que eu pudesse, de fato, começar a viver. Lembro-me de uma tarde específica, pouco antes de tudo começar a ruir. Roberto chegou do banco, sentou-se na sua poltrona favorita e eu lhe servi uma xícara de café, exatamente como ele gostava. Ele leu o jornal, fez um comentário vago sobre a colheita de soja e me perguntou o que haveria para o jantar. Eu respondi, detalhando o prato que estava preparando com esmero. Ele apenas anuiu com a cabeça, sem tirar os olhos do papel. Naquele momento, senti uma pontada de solidão, um vazio rápido e inexplicável. Eu estava ali, a poucos metros, mas sentia como se estivéssemos a quilômetros de distância. Foi um sentimento fugaz, que logo enterrei sob a lista de tarefas do dia seguinte. Era mais fácil ignorar do que entender. E essa era a verdade. Eu era uma cúmplice da minha própria invisibilidade. Eu havia aceitado com tanto afinco o papel que me foi designado que não me dei conta de que, aos poucos, eu estava desaparecendo. Minhas vontades, meus sonhos de juventude, minhas opiniões, tudo foi sendo guardado em uma gaveta empoeirada da alma para dar espaço à figura da esposa do gerente. Eu não me via como uma vítima, mas como uma mulher virtuosa. E essa convicção cega foi o que tornou a descoberta da verdade não apenas uma decepção, mas um ato de aniquilação. O golpe não veio de um inimigo, mas do centro da vida que eu mesma havia construído com tanto amor e dedicação. A traição não chegou como um trovão em céu azul, mas como uma névoa fria que foi se infiltrando pelas frestas da nossa vida. Começou na intimidade, no espaço sagrado da nossa cama. Roberto, que sempre fora um homem de apetites, tornou-se distante. Quase um estranho deitado ao meu lado. Suas mãos já não me procuravam na escuridão, e seu corpo se mantinha rígido, virado para o lado oposto, criando um abismo de lençóis entre nós. Eu, na minha ingenuidade, busquei culpas em mim. Estaria eu envelhecendo? Teria o cansaço do dia a dia apagado o meu brilho? Eu me esforçava mais, usava meus melhores perfumes, minhas camisolas mais bonitas, mas só encontrava o mesmo muro de indiferença. Era uma rejeição silenciosa, que doía mais do que qualquer grito. Depois veio o cheiro, um perfume adocicado e barato, enjoativo, que se agarrava ao colarinho de suas camisas e ao tecido de seus paletós. Não era o meu cheiro, o de alfazema que eu usava desde moça, nem o de nenhuma das senhoras do nosso círculo social, que preferiam fragrâncias discretas e atalcadas. Aquele era um cheiro de juventude inconsequente, um aroma que não pertencia ao nosso mundo. No início, eu criei desculpas. Talvez uma cliente nova no banco, um abraço de comemoração, uma vendedora na rua. Minha mente se recusava a conectar os pontos, a aceitar a possibilidade que me aterrorizava. Eu limpava suas roupas com mais vigor, como se, ao esfregar o tecido, pudesse apagar a dúvida que começava a me corroer por dentro. A confirmação, quando veio, foi mais cruel e visual do que qualquer bilhete ou confissão. Aconteceu numa tarde de sábado, daquelas quentes e arrastadas. Roberto disse que precisava ir à cidade vizinha, resolver um problema urgente de um cliente importante. Uma desculpa vaga, mas que eu, como sempre, aceitei sem questionar. No entanto, algo dentro de mim, uma intuição afiada pela angústia, me impeliu a fazer o mesmo. Inventei que precisava comprar um tipo específico de linha para um bordado, e com o coração na boca, peguei nosso velho carro e dirigi pelas estradas de terra. Não sabia o que procurava, mas sentia que precisava ir. E foi então que eu o vi. Meu instinto me guiou até a única pensão barata daquela cidade, um lugar de fachada desbotada e reputação duvidosa. Meu mundo não desabou. Ele se esfarelou em silêncio, grão por grão,
enquanto eu observava de longe, estacionada do outro lado da rua. A porta da pensão se abriu e de lá saiu Roberto. Ele parecia relaxado, com a camisa levemente amassada e um sorriso satisfeito no rosto. E logo atrás dele, ajeitando o vestido simples de chita, estava ela, a filha do prefeito. Uma moça de 19 anos, cuja festa de debutante eu mesma havia ajudado a organizar no ano anterior. Eu a vi rir de algo que ele disse, e ele, num gesto de intimidade que me revirou o estômago, tocou seu braço antes que ela se afastasse. A cena toda não durou mais que 1 minuto, mas foi o suficiente para queimar a minha alma e transformar toda a minha vida em cinzas. O caminho de volta para casa foi um borrão. Não sei como consegui dirigir, como minhas mãos se mantiveram firmes no volante, ou como meus pés encontraram os pedais. Havia um zumbido dentro da minha cabeça, um silêncio tão profundo que abafava o som do motor e do mundo lá fora. Cada árvore, cada curva daquela estrada familiar, parecia zombar de mim. Cheguei em casa, cumprimentei as crianças com um sorriso que não sei de onde tirei, e disse que estava com uma forte dor de estômago. Era a única mentira que conseguia articular. Meu corpo se movia no automático, mas minha mente estava paralisada naquela imagem. Roberto e a moça, saindo daquela pensão imunda, cúmplices de um segredo que acabava de me assassinar por dentro. Foi no banheiro, o único lugar da casa onde eu podia ter alguma privacidade, que a represa se rompeu. Tranquei a porta, liguei o chuveiro no máximo para que o som da água abafasse meus soluços e desabei no chão frio. Chorei por 3 dias. Não era um choro de tristeza, era um choro de humilhação pura e visceral. Meu corpo tremia, convulsionava de dor. Gritei em silêncio com a boca tapada pela toalha, perguntando a Deus o que eu tinha feito para merecer aquilo. Revivi cada momento do nosso casamento, cada sacrifício, cada gesto de dedicação, e tudo me pareceu uma grande e patética piada. A dor era tão física que eu mal conseguia respirar. Ali, naquele chão de banheiro, a Helena, que era a esposa perfeita, morreu. Quando as lágrimas finalmente secaram, algo diferente começou a tomar forma no meu peito. A humilhação deu lugar a um gelo cortante, uma clareza assustadora. Eu me olhei no espelho do banheiro, com o rosto inchado e os olhos vermelhos, e não vi uma coitada. Vi a imagem de uma tola. Uma mulher que havia construído sua identidade sobre o terreno movediço da aprovação de um homem e que, agora, não tinha nada. A injustiça da situação me atingiu como um soco. Ele continuaria sendo o respeitado gerente de banco. A moça, jovem e rica, logo se casaria com outro. E eu? Eu seria a desquitada, o assunto da cidade, a mulher que não soube segurar seu marido. Foi nesse instante, olhando para meu próprio reflexo destruído, que a semente da vingança foi plantada. Não por ódio, mas por uma questão de sobrevivência. Abandonar Roberto e levar meus filhos teria sido a resposta da dor, a atitude que todos esperariam de uma mulher traída. Mas para onde eu iria? Voltaria para a casa dos meus pais, de cabeça baixa, dependendo da caridade alheia e carregando o estigma de um fracasso? E ele? Ele continuaria com seu emprego, sua reputação intacta, e logo oficializaria sua relação com a amante, livre de mim. A injustiça dessa perspectiva secou minhas lágrimas e endureceu meu coração. Na manhã seguinte à minha vigília de dor, levantei daquele chão de banheiro, lavei o rosto e, ao me olhar no espelho, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não iria embora. Eu ficaria. E a minha vingança não seria um escândalo público de traição, mas um projeto de vida, silencioso e meticuloso. A vingança seria a minha libertação. Naquela mesma manhã, vesti a minha máscara de esposa perfeita. Quando Roberto desceu para o café, encontrou a mesa posta com esmero e um sorriso nos meus lábios. Um sorriso que não alcançava meus olhos. Mas ele, em sua arrogância, não era capaz de notar tal detalhe. Ele estava cauteloso, talvez esperando uma crise de choro ou uma enxurrada de acusações. Em vez disso, eu lhe servi o café e perguntei sobre seu dia no banco.
Sua expressão de desconfiança se transformou em alívio e, em seguida, em uma presunção mal disfarçada. Ele provavelmente pensou que eu era tola demais para perceber ou, pior, que eu já sabia de algo e tinha medo demais para confrontá-lo. Deixei que ele pensasse. A subestimação dele era a principal peça do meu tabuleiro. Os dias seguintes se transformaram em uma performance digna de uma grande atriz. Tornei-me a esposa mais dócil, atenciosa e dedicada que ele já tivera. Passei a cozinhar seus pratos favoritos com mais frequência, a deixar bilhetes carinhosos em sua pasta de trabalho, a recebê-lo à noite com uma devoção que o deslumbrava. Por fora, eu era a personificação da esposa submissa e feliz. Por dentro, um motor de raiva. Fria e calculista, trabalhava sem parar. Cada gesto de carinho era um movimento estratégico. Cada sorriso era um disfarce. Eu o estava embalsamando em uma falsa sensação de segurança e poder, fazendo-o acreditar que seu reinado era absoluto. Ele não percebeu que, enquanto afagava seu ego, eu estava cavando pacientemente a sua cova. Minha guerra secreta começou com uma agulha e um carretel de linha. Eu sempre tive habilidade para a costura, um talento que minha mãe me ensinou e que eu usava apenas para remendar as roupas dos meninos ou fazer vestidos para Lúcia. Uma vizinha, Dona Elvira, me pediu para ajustar um vestido para um casamento. Aceitei. Quando ela me pagou, uma quantia pequena, senti uma eletricidade percorrer meu corpo. Aquele era o primeiro dinheiro que eu ganhava na vida. Um dinheiro que era só meu. Não era do meu marido. Não era para a casa. Era o fruto do meu trabalho. Naquele momento, soube o que fazer. Comecei a oferecer meus serviços discretamente, de boca em boca. Pequenos concertos, barras de calça, vestidos simples. Cada centavo era um tijolo na construção da minha nova vida. Encontrei o esconderijo perfeito para o meu tesouro. Debaixo de uma tábua solta no assoalho do meu guarda-roupa, havia um pequeno vão. Ali, guardei uma velha lata de biscoitos de nata, daquelas de metal, com a pintura já desbotada. Foi ali que depositei as primeiras notas amassadas que ganhei. O ato de levantar a tábua, guardar o dinheiro e colocá-la de volta no lugar se tornou um ritual sagrado, feito sempre à noite, quando a casa estava em silêncio absoluto. Aquela lata não continha apenas dinheiro. Continha esperança, dignidade e o sabor de uma autonomia que eu nunca havia provado. Era o meu segredo mais bem guardado, a prova material de que meu plano estava em andamento. Viver essa vida dupla era exaustivo. Havia dias em que o peso da farsa quase me esmagava. Eu sorria durante o jantar enquanto o cheiro do perfume da outra ainda pairava sutilmente no ar. Eu o ouvia falar de seus planos e sucessos no banco, sabendo que eram sustentados por mentiras. Muitas noites, eu me trancava na despensa, mordendo um pano de prato para abafar os soluços de raiva e frustração. O que me dava forças era abrir a fresta da porta do quarto dos meus filhos e vê-los dormindo, serenos e protegidos. Eu olhava para eles e a minha determinação se renovava. Não era mais apenas por mim, era por eles, para garantir que teriam um futuro que não fosse construído sobre o alicerce podre da desonestidade do pai. A segunda frente da minha guerra se abriu por puro descaso dele. Roberto, sentindo-se o rei absoluto em seu castelo, começou a trazer trabalho para casa. Pastas, livros de contabilidade, relatórios do banco. Ele os deixava espalhados por seu escritório. Um pequeno cômodo nos fundos da casa, com a arrogância de quem não tem nada a esconder de sua esposa simplória. Ele me via como um objeto decorativo, incapaz de compreender a complexidade de seu mundo financeiro. Mal sabia ele que sua negligência seria a minha maior arma. Eu via aquelas pastas não como papéis chatos, mas como um mapa do tesouro que me levaria à verdade e à minha liberdade. A primeira vez que ousei mexer em seus papéis, meu coração parecia que ia explodir pela boca. Esperei que seu sono se tornasse pesado, o que eu podia saber pelo ritmo de sua respiração. Deslizei para fora da cama, com o cuidado de uma ladra, e caminhei na ponta dos pés até o escritório.
O assoalho de madeira parecia gritar a cada passo meu. Com as mãos trêmulas, abri um livro-caixa. As colunas de números e os termos técnicos me pareceram um idioma alienígena. Não entendi absolutamente nada, mas passei horas folheando, tentando memorizar nomes, valores, padrões. Voltei para a cama pouco antes do amanhecer, com a cabeça fervilhando e o medo misturado a uma estranha sensação de poder. Decidida a decifrar aquele código, comecei a estudar. Com a desculpa de que precisava ajudar Marcos com a matemática da escola, passei a frequentar a pequena biblioteca municipal. Pegava livros de contabilidade básica, de administração, qualquer coisa que pudesse me dar algum conhecimento. À noite, enquanto Roberto dormia o sono dos justos e dos arrogantes, eu me trancava no escritório com uma pequena lanterna e devorava os livros, comparando a teoria com os documentos reais que ele deixava sobre a mesa. Lentamente, o idioma alienígena começou a fazer sentido. Débito, crédito, balancete, provisão. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e um mundo novo e perigoso se abriu para mim. Foi numa dessas madrugadas de estudo que encontrei a primeira pista concreta. Uma pequena irregularidade, quase imperceptível. Um registro de retirada para despesas de manutenção, que tinha um recibo anexado com uma assinatura que me pareceu estranha. O valor era pequeno, insignificante no universo de transações do banco, mas para mim foi como encontrar ouro. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era apenas um homem infiel, ele era desonesto. Ladrão. Aquela pequena descoberta me deu o gás que eu precisava. A partir daquele dia, minha busca mudou. Eu não procurava apenas a prova da traição, mas a prova dos crimes que ele cometia para sustentá-la. Enquanto eu me aprofundava em sua vida secreta, a outra, a pública, continuava. O caso com a filha do prefeito não era um fogo de palha. O cheiro adocicado continuava a impregnar suas roupas. Suas ausências nos fins de semana se tornaram mais frequentes, sempre com desculpas esfarrapadas sobre clientes especiais. Eu aprendi a receber essas mentiras com um sorriso compreensivo. Claro, meu bem, o trabalho em primeiro lugar, eu dizia, com uma sinceridade que o desarmava. Cada mentira que ele contava, em vez de me ferir, agora alimentava o fogo da minha resolução. Eu guardava cada uma delas como quem guarda munição. A dor da traição se transformou em combustível para a minha mente estratégica. O perigo era constante. Lembro-me de uma noite em que eu estava com um dos livros-caixa aberto sobre a escrivaninha quando ouvi o ranger do assoalho no corredor. Roberto tinha acordado para beber água. Meu sangue gelou. Em uma fração de segundo, empurrei o livro para debaixo de um monte de jornais velhos e fingi estar limpando o pó de uma estante. Ele entrou, me olhou com estranheza e perguntou o que eu fazia ali àquela hora. Perdi o sono, querido. Achei que podia adiantar um pouco da limpeza. Respondi, com a voz mais calma que consegui fabricar. Ele resmungou algo sobre eu ser uma santa e voltou para o quarto. Fiquei paralisada por quase meia hora, com o corpo tremendo, antes de conseguir me mover. Aquele susto serviu para me tornar ainda mais cuidadosa. Com o passar do tempo, minha relação com os filhos mudou. Eu me tornei uma leoa, ferozmente protetora. Todo o amor que antes eu dedicava a Roberto, agora era canalizado para eles de uma forma ainda mais intensa. Eu queria construir um mundo seguro para eles, longe da falsidade do pai. Marcos, que entrava na adolescência, era um menino quieto e observador. Um dia, ele me pegou olhando para o nada, com uma expressão triste. "Mãe, a senhora está bem? Parece triste", ele perguntou. Abracei-o com força e disse que era apenas cansaço. Mentir para meus filhos era a parte mais difícil do meu plano, a faca que mais fundo cortava minha consciência. Mas era um mal necessário. Paralelamente à minha investigação noturna, meu pequeno negócio de costura florescia. As mulheres da cidade adoravam meu trabalho. Eu tinha bom gosto, era caprichosa e principalmente discreta. Logo,
Eu não estava mais fazendo apenas concertos, mas criando vestidos de festa para as damas mais ricas da cidade. A ironia era deliciosa. Elas me pagavam, elogiando minha dedicação ao lar e ao marido, sem saber que estavam financiando a demolição daquele mesmo casamento que elas tanto admiravam. Com o dinheiro, além de guardar na minha lata, passei a comprar tecidos melhores, linhas de qualidade, revistas de moda da capital. Eu estava investindo em mim, na minha arte, na minha futura independência. Os anos foram passando. 3, 5 anos naquela rotina dupla. O dinheiro na lata de biscoitos já era um volume considerável. Minha compreensão dos negócios do banco era tão profunda que às vezes eu sentia que poderia ser uma gerente melhor do que ele. Roberto, por sua vez, afundava cada vez mais em sua arrogância. Minha submissão o deixou tão confortável que ele relaxou. Completamente. Passou a me pedir para organizar seus papéis, para arquivar recibos, tratando-me como sua secretária particular e não remunerada. Helena, querida, coloque isso em ordem para mim. Sua letra é tão caprichada. Ele pedia. E eu obedecia, com um sorriso no rosto e o cérebro trabalhando a 1000 por hora, catalogando cada prova que ele, estupidamente, colocava em minhas mãos. Minha mãe, em suas visitas, me olhava com uma mistura de pena e admiração. Minha filha, você é uma santa por aguentar esse homem. Ele vive para o trabalho, mal para em casa, ela dizia. Eu apenas sorria e respondia. É o meu papel, mamãe. Um homem como Roberto precisa de paz em casa para prosperar lá fora. Ouvir aquilo doía, pois eu queria gritar, queria contar a verdade, queria um colo de mãe. Mas eu não podia. Estava sozinha naquela guerra, e qualquer desabafo poderia colocar tudo a perder. A solidão era o preço da minha estratégia. E eu o pagava todos os dias, em silêncio. Um dia, no armazém da Pai, cidade, dei de cara com ela, a amante. Estávamos ambas na fila do balcão. Ela, agora com seus 20 e poucos anos, se tornara uma mulher, mas ainda tinha no rosto a marca da petulância. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não houve palavras, não houve gestos. Mas naquele segundo, travamos uma batalha silenciosa. Eu a olhei não com o ódio da esposa traída, mas com a frieza de quem sabe um segredo mortal. Ela sustentou o olhar por um momento e depois desviou, visivelmente desconfortável. Foi a primeira vez que me senti superior a ela. Eu não era mais a vítima, eu era a caçadora. Com o dinheiro da costura, comecei a cuidar mais de mim. Não para ele, para mim. Cortei o cabelo em um estilo mais moderno, comprei um batom vermelho que sempre quis usar e passei a confeccionar vestidos para mim mesma com os melhores tecidos. Eram mudanças sutis, mas que me davam uma força interior imensa. Roberto notou, mas interpretou à sua maneira. Você está cada dia mais bonita, querida. O casamento lhe faz bem, ele disse uma noite. A cegueira dele era espantosa. Ele via apenas o que queria ver. Uma esposa feliz e satisfeita, o reflexo de seu próprio sucesso. Ele não via a mulher que renascia das cinzas, forjando sua armadura para a batalha final. Marcos e Lúcia já eram adolescentes. Marcos, com seus 16 anos, estava mais alto que eu e tinha uma mente afiada. Ele começou a questionar as ausências do pai. Mãe, por que o pai sempre tem que viajar nos feriados? Onde ele vai? Ele me perguntou uma vez, a queima-roupa. Naquele momento, precisei usar toda a minha habilidade para desviar do assunto, para proteger a imagem que eles ainda tinham do pai. Era um equilíbrio delicado. Proteger meus filhos da verdade, sem mentir descaradamente para eles. Prometi a mim mesma que um dia eles saberiam de tudo, mas não antes que a justiça fosse feita. A grande virada na minha investigação aconteceu no 8º ano do meu plano. Analisando os balancetes anuais, encontrei o padrão. Eram pequenos desvios, quase invisíveis, mascarados como provisões para devedores duvidosos ou despesas operacionais diversas. Sozinhos, não chamavam atenção, mas somados, ao longo dos anos, formavam uma fortuna.
Com a ajuda de um nome de um contato que encontrei num dos cartões de visita de Roberto, consegui, através de uma ligação anônima, descobrir que esses valores eram usados para pagar um apartamento na capital e um carro de luxo, ambos registrados no nome de solteira da amante. A prova final. Comecei a fazer cópias de tudo, usando o mimeógrafo da paróquia sob o pretexto de fazer folhetos para a quermesse. O 10º ano da minha missão secreta se aproximava. A lata de biscoitos estava pesada, cheia de economias que me garantiriam um recomeço. A pasta com as cópias dos documentos era um dossiê completo da vida dupla de Roberto, a do adúltero e a do ladrão. Um sentimento de poder, frio e lúcido, tomou conta de mim. Eu não sentia mais a dor da humilhação, apenas a antecipação do cheque-mate. O plano estava maduro. A fruta estava pronta para ser colhida. Faltava apenas o palco, o cenário perfeito para a queda do rei. E eu sabia exatamente qual seria. Foi então que a ideia da festa surgiu, clara e brilhante como um relâmpago. O aniversário de 50 anos de Roberto. Uma data marcante, simbólica. Seria a celebração de sua vida, de sua carreira, de seu status. E seria também o seu julgamento público. Numa noite durante o jantar, sugeri a ele, com a voz cheia de admiração: "Meu bem, seus 50 anos merecem uma festa inesquecível. Uma festa que mostre a toda a cidade o grande homem que você é." Os olhos dele brilharam de vaidade. A isca havia sido mordida. Ele não apenas concordou, como me deu carta branca para organizar tudo, para que fosse o maior evento social que aquela cidade já tinha visto. Cada preparativo da festa era um passo calculado da minha vingança. O local, o salão principal do clube da cidade, o lugar mais prestigiado. O buffet, o melhor da região. A música, uma orquestra. Mas o mais importante era a lista de convidados. Nela, eu não incluía apenas os amigos, a família e a elite local, como o prefeito e sua esposa. Com o pretexto de fazer uma homenagem surpresa, eu usei o telefone do orelhão da praça para ligar para a sede do banco na capital e convidar, pessoalmente, 2 dos diretores nacionais. Usei meu tom mais doce e convincente, falando da dedicação de Roberto e de como seria maravilhoso para ele ter seus chefes presentes. Eles aceitaram prontamente. O tribunal estava sendo montado. Na véspera da festa, uma onda de medo me atingiu. Sentei-me na cozinha escura, com a pasta de documentos sobre a mesa, e me perguntei se teria coragem de ir até o fim. E se algo desse errado? E se eu fraquejasse? O medo era paralisante. Levantei-me e fui até o quarto dos meus filhos. Marcos e Lúcia já dormiam. Olhei para seus rostos, tão serenos, tão inconscientes da tempestade que estava por vir. Eles eram a minha razão, minha força. A imagem do futuro que eu queria para eles, um futuro de honestidade e dignidade, dissipou todas as minhas dúvidas. Eu não podia voltar atrás. Eu devia isso a eles. E, principalmente, à mulher que eu estava me tornando. Naquela última noite, observei Roberto dormir ao meu lado. Pela primeira vez em 10 anos, eu não senti repulsa nem raiva. Olhei para ele como um cientista olha para um espécime. Um homem que, em sua jornada de egoísmo e engano, havia se tornado um completo estranho para mim. Ele era apenas o alvo, o obstáculo final entre mim e a minha liberdade. Não havia mais emoção, apenas o foco frio e preciso de uma cirurgiã prestes a realizar uma operação complexa e necessária. Eu estava em paz com a minha decisão. A guerra estava prestes a terminar. Na manhã da festa, abri meu guarda-roupa e peguei o vestido que eu mesma havia feito para a ocasião. Era de um veludo azul escuro, de corte elegante e sóbrio. Não era o vestido de uma esposa decorativa, nem o de uma vítima sofredora. Era o vestido de uma mulher no controle de seu próprio destino. Ao vesti-lo, senti como se estivesse vestindo uma armadura. Olhei-me no espelho e vi uma Helena que eu não conhecia, mas que eu admirava profundamente. Havia uma dureza em seu olhar, mas também uma luz de determinação inabalável. Hoje, a performance não seria a da esposa perfeita. Seria a da justiceira.
A festa podia começar. A noite do aniversário de 50 anos de Roberto, em 1988, foi o apogeu do seu mundo e o palco da minha justiça. O salão do clube estava deslumbrante, decorado com arranjos de lírios brancos e luzes amareladas que davam um ar de sofisticação. A orquestra tocava um bolero suave, enquanto os convidados, a nata da sociedade local, circulavam com suas taças de espumante, rindo e conversando. Roberto era o sol em torno do qual todos os planetas giravam. Ele recebia os abraços, os tapinhas nas costas, os elogios, com um sorriso que ia de orelha a orelha. Seu peito estava inflado de orgulho, seus olhos brilhavam de satisfação. Ele estava no topo do seu universo, o rei em sua coroação, completamente cego para o abismo que se abria a seus pés. Eu, por minha vez, desempenhava meu último ato como a anfitriã perfeita. Deslizava pelo salão com meu vestido azul escuro, um sorriso sereno no rosto, garantindo que ninguém ficasse com a taça vazia. Cumprimentei o prefeito e sua esposa, que me elogiaram pela festa magnífica. Troquei palavras cordiais com os pais de outras moças da cidade, todos alheios à tempestade, que eu carregava dentro de mim. Minha pasta de documentos, o dossiê da minha vingança, estava discretamente guardada em uma bolsa de mão, junto ao palco. Por fora, eu era a imagem da calma e da elegância. Por dentro, meu coração batia num ritmo controlado e poderoso, como um tambor de guerra anunciando a batalha final. Então, o momento chegou. O mestre de cerimônias, com sua voz impostada, pediu a atenção de todos e chamou Roberto ao palco para seu discurso. O salão irrompeu em aplausos. Ele subiu os poucos degraus com a confiança de um imperador, pegou o microfone e olhou para a multidão que o idolatrava. Agradeceu a presença de todos, contou uma ou duas anedotas que fizeram todos rirem, e então virou-se para mim. E não posso deixar de agradecer à mulher da minha vida, minha santa esposa Helena, meu pilar, minha inspiração. Sem ela, nada disso seria possível. A ironia era tão densa que quase podia ser tocada. Mais uma rodada de aplausos. O roteiro dele estava perfeito, mas o meu estava prestes a começar. Enquanto ele se preparava para fazer um brinde, caminhei lentamente em direção ao palco. Todos os olhares se voltaram para mim. Roberto me olhou, surpreso, mas com um sorriso indulgente, certamente esperando que eu fosse lhe dar um beijo ou dizer mais algumas palavras de adoração. Com a voz mais suave que consegui, pedi-lhe o microfone. Se me permite, querido, você é um homem de muitas qualidades, mas hoje, depois de tantos anos, eu também gostaria de dizer algumas palavras sobre o homem com quem vivi. Um murmúrio de curiosidade percorreu o salão. Ele me entregou o microfone, orgulhoso da esposa devotada que iria, diante de todos, reafirmar sua grandeza. Segurei o microfone com firmeza. Minha mão não tremia. Respirei fundo e minha voz, que por uma década fora apenas um sussurro de concordância, soou firme, clara e com um alcance que surpreendeu a todos, inclusive a mim. Boa noite. Muitos de vocês conhecem meu marido Roberto como o gerente competente do nosso banco, um homem de visão. Fiz uma pausa, olhando diretamente para a mesa da frente, onde os dois diretores da capital estavam sentados, observando tudo com interesse. Mas eu, que tive o privilégio de compartilhar o lar com ele, conheci um lado seu ainda mais surpreendente, um talento nato para os negócios, uma criatividade para fazer o dinheiro render que vai muito além do que qualquer um aqui pode imaginar. E como a esposa dedicada que sempre fui, continuei, enquanto abria minha bolsa e retirava a pasta de documentos. Fiz questão de, nos últimos anos, organizar seus arquivos pessoais para ajudá-lo. E foi nesse processo que descobri a verdadeira dimensão de sua genialidade financeira. Um talento que, acredito, nem mesmo seus estimados chefes conhecem em detalhes. Abri a pasta sobre o pequeno púlpito. O silêncio começava a se instalar. Com uma calma cirúrgica, eu não falei de traição,
de perfume barato ou de pensões de beira de estrada. Eu falei de números. Comecei a detalhar o esquema, citando datas, valores exatos e as rubricas que ele usava para mascarar os desvios. Minha voz era um bisturi, cortando a atmosfera festiva com a precisão de fatos. Por exemplo, disse eu, erguendo uma cópia de um extrato bancário, no dia 15 de abril de 1986, uma retirada de uma quantia considerável, registrada como perdas operacionais, foi, na verdade, transferida para esta conta. E li o número da conta em voz alta. Conta esta que foi usada para comprar um belo apartamento na capital. Tenho o endereço aqui, se alguém se interessar. Ergui outro papel. O mesmo método foi usado para a aquisição de um carro de luxo, cuja placa é... E li os números e letras da placa. Eu não acusava, eu apenas expunha os fatos, um a um, como quem lê um relatório. O silêncio no salão era total, absoluto, pesado. A orquestra havia emudecido. O único som era o da minha voz, calma e implacável, saindo pelos alto-falantes. Olhei para Roberto. O vermelho da soberba em seu rosto havia se transformado em um branco pálido, ceroso, o branco do pânico mais puro. Seus lábios tremiam, e ele deu um passo em minha direção, como se fosse me arrancar o microfone. Mas parou, paralisado pelo peso de centenas de olhares fixos nele. Sua máscara de homem respeitável não apenas rachou, ela se desintegrou, revelando o ladrão mesquinho que havia por baixo. Meu olhar varreu o salão. Vi o rosto do prefeito, antes sorridente, agora contorcido em uma máscara de fúria e humilhação, ao finalmente compreender como a filha era sustentada em sua vida de luxo. Vi sua esposa levar a mão à boca, em choque. Vi os amigos de Roberto se entreolhando, desconcertados. Mas meu alvo principal eram os 2 diretores do banco. Eles não pareciam mais os convidados de honra de uma festa. Seus rostos estavam fechados, duros como pedra. Eles se olhavam e depois olhavam para Roberto, não com decepção, mas com a frieza de executores. A festa havia se tornado um tribunal. Virei-me para eles, os juízes da minha causa. Eu fiz questão de reunir cópias de todos os documentos pertinentes para facilitar a auditoria que, tenho certeza, os senhores irão providenciar. Eu disse, fechando a pasta com um clique suave que ecoou no silêncio. Considerei que este seria o presente de aniversário de 50 anos mais adequado e memorável para um homem tão engenhoso como meu marido. Minhas palavras finais pairaram no ar. E então, o movimento que selou seu destino. Os 2 diretores se levantaram de suas cadeiras e começaram a caminhar lenta e deliberadamente em direção ao palco. A caçada havia terminado. Aquele momento, a imagem do império de Roberto desmoronando sob o peso da verdade que eu mesma revelei, foi a minha verdadeira catarse. Não senti a euforia da vingança, mas a paz profunda da justiça sendo feita. A justiça de uma mulher que foi subestimada, humilhada e que se recusou a aceitar o papel de vítima. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou. Eu leio cada palavra com muito carinho, pois o apoio de vocês me mostra que a coragem de uma mulher pode inspirar muitas outras. O silêncio sepulcral daquele salão de festas foi, para mim, a melodia mais libertadora que eu já ouvi em toda a minha vida. Naquela mesma noite, eu não precisei fugir. Enquanto os diretores do banco encurralavam Roberto no palco, em meio ao caos silencioso que se instalou, eu simplesmente desci os degraus, peguei minha bolsa e caminhei com uma calma que não me pertencia até a mesa onde meus filhos estavam, atônitos. Segurei em suas mãos e eles, sem entenderem tudo, sentiram a força da minha resolução. Caminhamos juntos para a saída, e a multidão, antes compacta, abriu um corredor para que passássemos, como o Mar Vermelho. Ninguém ousou dizer uma palavra. Ao cruzar a porta do clube e sentir o ar fresco da noite em meu rosto, eu soube que não estava apenas saindo de uma festa. Estava saindo de um cativeiro de 10 anos e entrando, pela primeira vez, na minha própria vida. Nunca mais vi Roberto pessoalmente.
Soube de seu destino pelos ecos que chegavam da minha antiga cidade. Ele foi demitido no dia seguinte, de forma sumária e humilhante. O banco, para evitar um escândalo maior, o processou por fraude. E ele foi condenado a devolver o que havia roubado, o que o deixou na miséria. A amante, a jovem filha do prefeito, o abandonou assim que o primeiro talão de cheques dele voltou sem fundos. A família dela, para se desvincular do escândalo, a enviou para estudar longe. Em questão de semanas, Roberto perdeu o emprego, o status, o dinheiro, a amante e, o mais importante de tudo, o respeito. Aquele pedestal de homem honrado que ele tanto prezava virou pó. Seu castigo final não foi a prisão, mas a permanência. Ele ficou preso naquela cidadezinha que antes era o seu reino. Sem dinheiro para recomeçar em outro lugar e com a reputação destruída, ele se tornou um fantasma vagando pelas ruas que um dia dominou. Soube que envelheceu rápido, que se entregou à bebida e que vivia de pequenos favores, assombrado pelos olhares de pena e desprezo de quem antes o admirava. Ele se tornou uma lenda local, uma história de advertência sobre como a arrogância precede a queda. Sua ruína não foi obra minha, mas o resultado direto das escolhas que ele fez. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem ver a sujeira que já estava lá. Enquanto ele afundava, eu florescia. Peguei meus filhos, a lata de biscoitos recheada com 10 anos de economias e a minha dignidade reconstruída e me mudei para a capital, Goiânia. O anonimato da cidade grande foi uma bênção. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha história. Eu não era a ex-esposa, nem a coitada. Era apenas Helena. Com o dinheiro que juntei, aluguei um apartamento simples e uma pequena sala comercial em um bairro movimentado. Ali, com a mesma máquina de costura que iniciou minha jornada, abri meu primeiro ateliê. Tinha mais de 40 anos. 2 filhos para criar e um medo gigantesco. Mas a vontade de vencer era ainda maior. O trabalho foi meu remédio e minha salvação. Dediquei-me ao meu ateliê com a mesma disciplina que usei para planejar minha vingança, mas agora movida por um propósito positivo. A qualidade do meu trabalho, meu bom gosto e a minha história, que eu contava de forma velada, como a de uma viúva recomeçando, atraíram uma clientela fiel. O pequeno ateliê cresceu, contratei minha primeira ajudante, depois outra. Em 1970, poucos anos, o que era uma salinha se tornou uma confecção de sucesso, com minha etiqueta sendo vendida em lojas elegantes. Eu aprendi a negociar, a administrar, a investir. Comprei meu primeiro imóvel, depois outro. Construí com minhas próprias mãos um patrimônio que era só meu. Meus filhos foram minha maior inspiração e meu maior orgulho. Longe daquele ambiente de mentiras, eles floresceram. Dei a eles a melhor educação que meu dinheiro pôde pagar, mas mais importante, dei a eles o exemplo de uma mãe forte, honesta e trabalhadora. Eles viram de perto o que a resiliência e a coragem podem construir. Hoje, Marcos é um advogado brilhante e Lúcia, uma arquiteta talentosa. Ambos são casados, me deram netos lindos e, mais do que tudo, me olham com um respeito e uma admiração que são o meu maior troféu. Eles conhecem toda a história e entendem que cada passo que dei foi pensando na segurança e no futuro deles. Hoje, sentada nesta varanda, olhando para o jardim que eu mesma projetei, eu finalmente entendo a jornada em sua totalidade. A traição de Roberto não foi o fim da minha vida, foi o começo. Ele não me destruiu. Na sua tentativa de me anular, ele, sem querer, me deu um propósito. Ele me forçou a desenterrar uma força que eu não sabia que possuía. A dor me tornou estrategista. A humilhação me tornou corajosa. A solidão me tornou independente. Ele achou que estava me quebrando, mas na verdade, estava me forjando em aço. O que ele via como minha fraqueza, minha dedicação ao lar, minha atenção aos detalhes, tornou-se a ferramenta da minha vitória. Então, para você que me ouviu até agora, para você que talvez esteja passando por sua própria noite escura da alma, a lição que a vida me ensinou é esta.
A maior vingança contra quem te quebra não é quebrar de volta. Não é descer ao nível da ofensa, nem se consumir no ódio. A vingança mais poderosa, mais elegante e mais definitiva é usar os cacos da sua vida para construir um castelo. Um castelo sólido, com alicerces de autoestima e paredes de independência. Um castelo onde você, e somente você, é a rainha. E de lá de cima, do alto da sua fortaleza, você verá que quem te feriu se tornou pequeno e insignificante.